Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, desta vez para analisarmos os estragos e os impactos das geadas no trigo do país, principalmente no trigo do Rio Grande do Sul. Falo geadas porque foram duas ondas, uma de sexta-feira e a outra de sábado, que afetou o trigo principalmente da região noroeste do Rio Grande do Sul, naquela região aí de Santa Rosa, São Luís Gonzaga, trigo de qualidade. A geada, claro, pegou todo o Rio Grande do Sul, também pegou o Paraná, como disse o resto todo o sul do país, mas no Paraná, parece-me, ainda não se tem a exata informação, que os estragos foram menores porque ventou bastante no Paraná, mas no Rio Grande do Sul sim queimou, e a gente está sempre colocando no futuro o nosso título, porque não se tem a exata dimensão dos estragos. Isso a gente vai ter logo mais à frente, lá pela quinta-feira, se não mais. Para nos esclarecer a dimensão dos estragos, as consequências e como isso vai refletir no bolso e no consumo do brasileiro, está conosco Marcelo De Bacco, da De Bacco Corretora de Porto Alegre. Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, João, obrigado pela atenção. Muito bem. Então, assim, tem uma grande dúvida da dimensão dos estragos da geada, fala-se até em 30% de todo o trigo. Não é bem assim, né, Marcelo? Pegou, sim, uma parte considerável, mas de uma área lá do noroeste do Rio Grande do Sul. Na verdade, a geada foi ampla, todas as regiões tiveram temperaturas negativas e formação de geada, mas hoje, João, nós estamos aí no quinto dia corrido de sexta-feira. Me parece pouco cedo para se falar em quantificar isso, até é temerário se fazer isso, não gostaria que isso virasse uma notícia falsa ou uma especulação, né, da minha parte, mas os relatos que nós temos, especialmente, não é porque a região noroeste foi a única com geada, mas como nós tínhamos as lavouras mais adiantadas, as plantadas mais cedo naquela região, a parte até do norte do estado, ali é que estavam mais suscetíveis a perdas irreversíveis da lavoura. Você tem inclusive dados de que nessa área de São Luís Gonzaga, o trigo estava com 19% dele já no estágio de florescimento e 3% já de enchimento de grão. Esses sim estavam bem suscetíveis, né, Marcelo? Não só São Luís Gonzaga, toda a região de produção de trigo, considerando toda a área do Rio Grande do Sul, mas especialmente a região noroeste, onde tinha esses 19% de floração e 3% de enchimento de grão. Não quer dizer exatamente que toda a área perdeu o trigo, e a gente tem que ver o impacto disso nos próximos dias. Provavelmente, havendo uma chuva, a gente vai ter essa quantificação um pouco mais possível, mas o real número, João, é lá com a máquina no campo colhendo, né? Difícil se dizer hoje. Existe uma estatística, existe um histórico de ocorrências e dos danos que as ocorrências promovem, e então vai se fazendo, imaginando o que pode ter acontecido. Em alguns casos, algumas pessoas falam em mais, outras falam em menos, mas nós tínhamos aí 22% do todo do trigo em alto risco de perda por geada. Tá. Mas não, vamos só tentar chegar bem próximo da realidade. Nós produzimos por volta de 7 milhões de toneladas de trigo, considerando todo o país, a produção do Brasil Central, Paraná e Rio Grande do Sul. Ponto. Diante disso, nós, com 7 milhões, se nós perdêssemos 20% do trigo, né, 1.400.000 toneladas, isso seria um número muito impactante. Não é isso, né, Marcelo? É 20% a 30% ali daquela região do noroeste do Rio Grande do Sul. É essa a dimensão? Poderia ser. É difícil dizer isso assim, João. Eu não quero ser leviano, até porque eu sinto muito, assim, eu fico muito triste com essa situação, porque não é uma estatística sobre dados mecânicos da indústria de produção agrícola, de máquinas, né? Sim. É uma coisa de pessoas, e a gente vem aí de uma safra de verão com perda de 50% no Rio Grande do Sul. As apostas todas de recuperação de receita dos agricultores, dos cerealistas, das cooperativas, estava sobre o trigo, sobre a cultura de inverno. Então, a gente tentar fazer um número aqui
pode machucar as pessoas porque elas têm a vida delas dependendo disso. Então, eu te diria que hoje, considerando os números oficiais de lavoura, das condições das lavouras, sob risco, nós poderíamos falar em 22% com certeza. Agora, se foi os 22%, 20%, 18%, a gente ainda não sabe. Tá. É importante o Marcelo De Bacco dizer isso, porque o Marcelo tem uma credibilidade a honrar, é um dos primeiros operadores do mercado de trigo do país e sabe muito bem o que está dizendo, tanto de um lado quanto de outro. Falando nisso, né, Marcelo, vamos pesar as coisas, tanto do lado do produtor quanto do lado do consumidor. Primeiramente, o lado do consumidor, que a gente imagina quando tem perda de trigo, nós vamos ter o encarecimento dos produtos baseados na farinha de trigo, que é o pão, que é a pizza, enfim, as massas, os biscoitos, etc. Isso vai impactar no preço do pão? João, diferente do que aconteceu ano passado, na safra 18-19, nós tivemos um trigo 18-19 que iniciou a comercialização a R$ 690, com um câmbio bem mais baixo, a 3,80 e alguma coisa naquela época. E hoje a gente fala de uma safra, de uma entre-safra R$ 1.250, R$ 1.300, com uma safra que a gente não sabe ainda o potencial, mas está na casa dos R$ 1.000, com esse câmbio a 5,60, 5,55, né? Então, a gente já sai de um gap de safra maior, e o que pode acontecer é com menos trigo ou com o risco de menos trigo no Rio Grande do Sul e no Paraná. No ano passado, nós tivemos perda no Paraná e o Rio Grande do Sul acabou abastecendo. Parte dessa falta de abastecimento do Paraná, o Rio Grande do Sul cobriu. Esse ano, se confirmada a perda do Rio Grande do Sul, nós já temos exportações feitas em números superiores a 800 mil toneladas de exportação, comercialização de trigo futuro com moinhos, indústrias, cooperativas, barter, na casa de umas 400 mil, então quase 1.200.000 toneladas de trigo já comprometidas. Qualquer perda que se tenha por clima impacta naquilo que sobraria para o consumidor. Com câmbio mais alto, então, fazendo o fechamento da tua pergunta aí, João, respondendo, é provável que nós tenhamos aumento de custo ao consumidor, também porque o segundo produto na balança do consumo humano que cobre a falta do trigo, que é o arroz, também está com preços elevados, né? Então, o consumidor não vai ter por onde escapar. Se ele não consumir derivados da farinha de trigo, que é o macarrão, ele não vai pular para o arroz? Como é que vai ser? Não, eu acho que sempre tem o que fazer, né? O Brasil é um país com qualidade, produção de tanta diversidade de grãos, e a gente às vezes até se surpreende. Mas nós tivemos uma onda do feijão, que chegou a bater R$ 300 a saca. Nós temos o arroz aí, que hoje eu acho que é R$ 65, ninguém mais vende. O trigo, então, toda a cesta básica sendo impactada, a exportação de carne tem aumentado, só o Rio Grande do Sul aumentou em 17% a exportação de carnes. Então, a gente vê toda a base alimentar humana subindo de preço, o supply demand mundial muito ajustado em trigo, então a questão cambial também fazendo forte alavanca nos preços. Me parece que não é uma questão de escapar, João. A questão que eu vejo assim muito grave é que não existia uma pandemia em todas as outras análises que se fazia nos últimos 30 anos que eu trabalho no trigo, pelo menos, não existia uma pandemia para a gente usar como aconteceu assim, então pode ser que aconteça desse jeito. Não existe isso. Então, esse reflexo do comportamento do consumidor que está sendo desempregado, está baixando renda, nós estamos fazendo aí uma carteira de trabalho verde e amarela, existe toda uma questão política, todo mundo querendo ajustar a sua parte, e nesse quesito, redução de renda com aumento de custo de alimentação, dentro de uma situação de pandemia, não existe parâmetro de análise. Eu diria que vai ser um quadro bem apertado para o consumidor, especialmente com o risco de redução de renda e até algum tipo de galope inflacionário aí pela frente. Mas, ao mesmo tempo, como você disse que pode ter uma redução de renda, né?
então não vai se comprar tanto e logo nós não teremos tanto impacto na inflação. Esse é o meu entendimento. Mas a pergunta é essa, com essas notícias, amanhã o dono da padaria que for comprar lá a sua farinha de trigo, ele vai pagar mais caro ou somente na próxima safra é que nós teremos os impactos dessa majoração de preço? Na verdade, a primeira coisa que acontece vai haver uma redução da oferta de farinha natural, porque não se pode continuar vendendo nos preços que se vende com horizonte altista, né? Então, provavelmente, as indústrias devem reduzir a oferta de farinha e isso vai formar, então, o fulcro para o aumento de preço ali na frente. Com a proximidade da safra, João, todo mundo se pergunta, o originador de trigo, o comprador de farinha da indústria, todo mundo, né? Pô, vem uma safra pela frente, logo na sequência tem milho, tem soja. Como que o produtor, como que o cerealista, a cooperativa vai se posicionar quanto à liquidez dessa produção? Mesmo com a quebra que nós temos, e mesmo com a exportação que já foi feita, a gente pode ter um momento de baixa liquidez em que seja necessário o pessoal lançar mão dos seus estoques ou até da sua produção, e a gente perceber o mercado estacionado num nível de preços, que é difícil dizer agora, mas hoje se fala em R$ 1.000, até 1.030 em algum momento, para a entrega em Rio Grande. Então, com esse horizonte, considerando que o horizonte anterior de análise, sem considerar a pandemia, eram 690, nós já temos aí R$ 400, arredondando, né, de aumento só no preço de base de safra. Então, é fácil a gente imaginar, não que imediatamente agora, mas ali na frente essa correção, esse reajuste vai acontecer. Bom, então assim que fique aí em alerta os formuladores da economia brasileira que nós teremos sim impactos no preço, né, do pão. Talvez isso resulte em mais inflação, mas as alternativas serão necessárias para abastecimento da população brasileira. Acho que essa é a definição, né, Marcelo? Vamos agora mostrar o lado do produtor. Eu vou pedir para o Renan, que é o nosso diretor, colocar duas fotos importantes. Nós estamos colocando já, inicialmente, as diferenças gritantes das consequências da geada, para quem não conhece, né? O campo, como é que era a soja antes da geada e como ela ficou depois, né? Queimou tudo, né? Isso que é, pelo menos nas áreas que nós estamos nos referindo, que é o noroeste do Rio Grande do Sul. Ponto. No Paraná, e também no Rio Grande do Sul, claro, eu quero que o Renan mostre o espigamento, o que aconteceu com a espiga que estava já enchendo o grão, já estava passando a fase do emborrachamento, como se diz, quando o grão começa a ficar já macio para começar a endurecer para a fase de colheita, e aí a espiga acaba saindo nas mãos. Por quê? Porque corta, né, Marcelo, a haste da planta, a geada corta a haste, claro, cortando a seiva é interrompida e a espiga acaba saindo até nas mãos, né? É isso? Existe aí, o pessoal fala que degola, né? Então, o congelamento faz com que a fibra do trigo acabe rompendo, porque a água dentro do caule da cana expande, ela aumenta de volume, rompe as fibras, as estruturas, então isso interrompe a passagem de seiva. E também, nesses casos aí que tu deve ter, eu já vi esses vídeos, eu não sabia que tu ia mostrar esse, acaba sendo fácil arrancar a espiga do trigo, ela sai com um pedacinho ainda do caule junto. Enfim, para esse tipo de lavoura, obviamente, não há solução a não ser gradear, não é isso? Ou se recolhe essas espigas para ração? Não, se já existia algum grão ali, João, dependendo do estágio, né? Esse grão pode se tornar um grão pequeno, mal formado, mas pode ter alguma demanda para ração, depende de quanto vai produzir por hectare, se é rentável, se é válido colher esse trigo, ou já, como tu falou, entrar e fazer um plantio de milho para a próxima, abandonar a colheita desse trigo e fazer um plantio de milho. E é importante a gente dizer que também, em termos de impactos agronômicos, muita gente não se dá conta, porque o trigo dessa região que nós estamos observando, tanto na região de Vacaria como na região de São Luís Gonzaga,
são trigos de qualidade, né? Trigo pão, trigo até melhorador. Aí, de repente, veio a geada e, além do trigo perdido, já queimado, nós temos também na redução da qualidade, não é isso, Marcelo? E o que acontece com esse trigo que perde qualidade? Olha, João, hoje nós temos uma situação de qualidade que foi protagonizada pela pesquisa e apoiada, absorvida muito rapidamente pelos produtores. Então, esse trigo que perde padrão de qualidade, dependendo do que ele perde, ele pode ir diretamente para a ração. Mas se ele tiver perdas como o pH, por exemplo, não tiver 78 até 76 de pH, 75, a indústria moageira consegue aproveitá-lo, porque mesmo com essas perdas, ele ainda tem características de trigo-pão, não exatamente sozinho, mas na mescla com trigos importados, ele pode ainda ser utilizado para consumo humano. Tá. Vamos agora à questão do abastecimento mundial, porque nós temos informações de excesso de estoques em outros países, você vai explicar. Então, obviamente, a gente poderia tranquilamente importar de outras origens. Porém, nós temos a diferença cambial, que é boa para quem produz, ruim para quem compra. Nesse caso, nós temos que comprar trigo. Onde a gente pode se abastecer e a que preço, Marcelo? Olha, o nosso fornecedor natural é a Argentina, que deve ter um excedente exportável, números oficiais aí na casa dos 16 milhões de toneladas. Já tem bastante trigo argentino comercializado. Existe um risco político. A gente não sabe como a Argentina vai se posicionar politicamente. Logo na sequência, no hemisfério sul, tem também a Austrália, que vem com volume de exportação para atender a Ásia, que não impacta diretamente na oferta para o Brasil. Mas nós temos aí, João, uma situação mundial de oferta e demanda, um pouco, vamos dizer, os números são bonitos, tu quer entender de um jeito ou do outro. Na minha concepção, humilde, não sou professor de Deus, né? Eu estou aqui para aprender, né? Mas a pergunta que eu me faço, um planeta que produz 750, consome 766, está muito ajustado. O que a gente 756 é o quê? Milhões de toneladas? 766 milhões de toneladas de produção e 750 milhões de consumo. Quer dizer, uma sobra de 15 milhões de toneladas não representa assim algo numericamente, mas existe um estoque. No estoque mundial, a China tem 51% do estoque mundial total de trigo e também a Índia tem um estoque muito grande. Somando os estoques, nós chegamos a 70% do estoque mundial está na mão da China e da Índia. A Índia, eventualmente, é exportador, mas a China já fechou negócios e já diz que vai importar 4,5 milhões de toneladas de trigo. Então, são vizinhos, não se dão muito bem. A China já fechou negócios de importação até de trigo americano. Mas o estoque mundial de trigo, tirando esses gigantes, ele nos abastece por 91 dias. Então, é um risco muito grande de abastecimento, considerando os maiores exportadores mundiais. Nas últimas 3 campanhas, o estoque final desses maiores exportadores reduziu 7 milhões de toneladas. A Rússia está numa disputa numérica, como a gente está falando aqui, João, isso não é uma coisa brasileira. A Rússia está discutindo se a Crimeia tem mais 7 milhões ou menos 7 milhões de toneladas de trigo. Então, os números estão muito ajustados. E tem uma coisa que então, por que o preço fica nos 215? Porque o milho está muito barato, o trigo está muito caro, não está indo para a ração. Mas nós temos a influência do arroz, que é para consumo humano, e aí eu acho que entra um pouco da visão do que a pandemia repercute no comportamento do consumidor, e nós podemos ver o trigo rapidamente sendo absorvido para garantia de abastecimento interno. Nós podemos ver a Rússia, em algum momento, fechando as exportações de trigo novamente, a Ucrânia também, e se esses dois fizerem isso, nós podemos ter um galope novamente de preços de trigo a partir de janeiro, quando os preços deveriam cair por oferta argentina e australiana. E essa contrabalança de pontos tão antagônicos,
com tanta força, demonstram que realmente a minha dúvida sobre esses números é que nós temos oferta e demanda muito próximos e qualquer fator de risco vai fazer com que as pessoas guardem e consumam mais, ou pelo menos consumam para guardar ou consumam efetivamente mais trigo. E isso pode fazer os preços subirem mais. Tá. Eu só não entendi a parte da Argentina. Nós não temos trigo da Argentina agora para abastecer, somente mais à frente? Como é que é isso? Sim, nós não temos. A Argentina vendeu o que tinha que vender, eles fazem uma campanha de exportação muito eficiente, apesar do que se vê da Argentina, da situação política argentina. O comércio argentino é muito eficiente, eles estão anos-luz na frente da gente em termos de comercialização de trigo, e nesse momento não existe trigo argentino. O trigo argentino que está disponível é aquele que foi trazido para o território nacional, nacionalizado, está sendo vendido de pouco a pouco aos moinhos, e hoje praticamente não existe mais estoque de trigo argentino para ser vendido. Ele já foi comercializado e está na mão da indústria. Bom, conclusão da nossa entrevista, né, Marcelo, é que ainda não se tem a exata dimensão dos estragos, tomara que não seja tamanho como está correndo pela mídia, porque nós vamos ter o impacto disso nas contas públicas, na estratégia do governo e também no consumo dos brasileiros, né, o impacto no bolso através da inflação ou o preço maior do pãozinho, etc. E do macarrão, não se esqueçam disso. Pois bem, diante disso, nós pensamos e vamos voltar à nossa matéria que colocamos ao final da semana, através do Lucílio Dias, o pesquisador do CPEA, aqui da Exalc de Piracicaba, onde ele diz o seguinte, que nós vamos viver eternamente nessa pressão, nesse estresse com relação à importação de trigo, e enquanto nós não resolvermos a equação de sermos um país exportador de trigo, ou pelo menos ter a sua produção sempre garantida. Para que isso a gente consiga, nós teríamos que subsidiar ou dar um seguro climático para o produtor de trigo, porque hoje ele carrega sozinho o risco. Quando nós falamos sobre isso, claro que se levantaram opiniões contrárias, dizendo, oh, imagine, estamos tentando ser um país liberal, cada um correndo com o seu próprio risco e tendo seus acertos, né, sendo compensados quando há acertos, e não podemos ter intervenção governamental no mercado. Ok, se não fizermos isso, conclusão óbvia é que nós vamos continuar importando. Não há um jeito, tem que ser de outro, né, Marcelo? João, essa questão do clima, seguro agrícola, existe uma relação de massa segurada, a participação de empresas seguradoras no Brasil é pequena, o interesse e o risco também, às vezes, não atrai. Claro que a gente não pode ser liberal demais, nem protecionista demais, mas me parece que a segurança alimentar ela tem que ser melhor planejada. Nós temos um país com uma fortuna de recursos naturais aí abundantes, mas para a produção de ração, né? Para a produção de alimento humano, a gente tem poucas áreas aí e se produz bastante. Então, teria que se fazer uma equação ponderada de quanto participação do Estado, quanto participação da iniciativa privada e quanto das companhias seguradoras, para que a gente tivesse uma redução do risco, uma redução da exposição dessas companhias, de alguma forma que o produtor se sentisse seguro em plantar trigo, justamente para que a gente alcançasse o maior espectro de abastecimento. Agora, uma coisa importante, João, não quer dizer que se a gente chegar a produzir entre os estados que já produzem 15 milhões de toneladas de trigo ou 10 milhões, nós vamos deixar de importar. Isso não é verdade. O próprio americano importa, o canadense importa, a comunidade europeia importa trigo. A troca de mercadorias ela não representa exatamente uma servidão, uma subservência, né? Ela representa uma vida madura do comércio. Então, eu acho que a gente tem que chegar nesse ponto onde aquele produto que o consumidor exige, que exige um trigo que não é produzido aqui, esse trigo venha de fora, e o nosso trigo abasteça outros mercados. Isso é natural. Sim, fazer um blend, né, de qualidades, etc. Agora, o que é impactante, né, Marcelo, não há dúvida para a gente que não é exatamente do ramo, mas que tem um pouco de conhecimento, é ver trigo de qualidade, até trigo melhorador, virar ração de suínos e frango. Aí dói muito, né, com um alimento tão nobre desse.
verdade, é verdade. É impactante. Uma coisa importante, João, é que hoje isso é contra qualquer cálculo, né? O trigo, para ser usado como ração, ele tem que ter o seu preço reduzido em $67 por tonelada. Então, até chegar a esse ponto, quanto desse trigo vai ser misturado no trigo de consumo humano? Então, se a quebra for menor, vale mais a pena guardar esse trigo prejudicado e misturar no trigo bom, porque eu vou vender ele num preço muito maior, e por isso a gente não vê tanto trigo voltando para a ração no mercado, né? Porque o preço do trigo hoje representa 67, entre $36, considerando o trigo soft, e $67 por tonelada, mais caro do que o milho. Então, antes do trigo virar ração, como a gente pensaria linearmente, né, naturalmente, ele vai ser misturado no trigo bom, porque eu aumento a massa de oferta de trigo. Se eu colocar 10% desse trigo num trigo bom, desde que não exista contaminação por fungos e não seja prejudicial ao consumo humano, provavelmente ele vai ser misturado no trigo de boa qualidade que ainda seja colhido. Muito bom, Marcelo De Bacco. Parabéns aí mais uma vez pela sua experiência e pela sua disposição em esclarecer os produtores da sociedade brasileira. Marcelo De Bacco é um dos mais experientes profissionais da área de trigo que nós temos no país e é colaborador, amigo nosso aqui do Notícias Agrícolas, e a gente agradece e espero que você volte sempre, viu, Marcelo? Muito obrigado. Obrigado, João. Tudo de bom para vocês. Tudo bem, amigos do Notícias Agrícolas, iniciamos, e, portanto, as nossas edições desta terça-feira com essas informações que, de fato, elas não são atemorizadoras, elas também não são tranquilizadoras. O que nós precisamos é olhar muito bem essa commodity, né, esse produto fundamental chamado trigo, né? E vamos repensar a nossa vida sempre imaginando que é através da nossa produção de alimentos que nós estamos sustentando o nosso país. Toda atenção à produção de alimentos, toda atenção aos produtores de alimentos do nosso país, que são os nossos assistentes aqui do Notícias Agrícolas. Muito obrigado a vocês e fiquem conosco, daqui a pouco vem mais informações aqui no seu Notícias Agrícolas e vamos em frente.